tenho uma neta de 16 anos que se diz gostar de meninas e não acredita em Deus, e sim na mitologia grega. Creio ter aprendido isso através de professores na escola e porque fez o catolicismo, o catecismo e se batizou no catolicismo. O que você pode me dizer sobre isso? Sim. Na verdade, a gente tem muitas dessas experiências hoje. Eu mesmo tive no meu grupo de ESD uma pessoa que ele era pagão. Eu disse, não, eu acredito nos deuses do Olimpo. Então, eu acredito naqueles deuses ali, mas ele participava do ESD e tal, e a gente respeitava a posição dele, e às vezes eu conversava, pedia, fala um pouquinho de como é que você enxerga isso, para tentar entender como é que ele via determinados fenômenos. E assim também existem muitos jovens hoje que estão na busca de uma singularidade nas suas existências. Nós temos um mundo com muita gente e as pessoas estão atrás de uma identidade, de uma singularidade. E algumas pessoas, para se sentirem singulares, para se sentirem, de certa maneira, mais únicas dentro do espaço, elas se colam daquele lugar comum onde todos se colocam, na expectativa de que ela seja percebida de maneira distinta. Então, essa leitura dos deuses pagãos, essa leitura da mitologia grega, ela tem muito a ver com essa expectativa de estarmos mais próximos de uma releitura da religiosidade. Então, hoje nós temos um crescimento muito grande de muitas expressões religiosas que tentam fazer uma ruptura com todas as propostas que a gente tem como sendo as mais esperadas. A nossa sociedade, ela se estruturou dentro de um pensamento judaico-cristão. Havia muitas culturas sobre a Terra, mas a que vigiu para dar as linhas mestras da organização da sociedade do Ocidente é a mescla da cultura judaica com a cultura cristã. Foi essa que se difundiu. Então, nossa sociedade está toda estruturada dentro desse modelo. E, de repente, essa sociedade judaico-cristã não está se adaptando ao que ela tem vontade de ser, de viver, de experimentar. Então, ela procura uma outra expressão de religiosidade que para ela lhe seja mais confortável, onde ela possa exercer a sua relação de culto a uma divindade, sem as amarras que a gente encontra dentro da leitura judaico-cristã, que possui as suas maneiras bastante particulares de enxergar a vida, de ver a família, como é que devem ver os homens. E, às vezes, na mitologia grega, ela encontra mais flexibilidade nesse sentido. Agora, acaba sendo um instrumento para validar determinadas experiências que o indivíduo está atrás. Isso, no fundo, lá na raiz de todas as coisas, é um clamor por ajuda. E essa ajuda que você, como avó, pode fazer, não pode ser recriminando, criticando, debochando. Porque se você fizer isso, aí ela se afasta mais. A gente tem que sentar e se fala como é que é. Me conta como é que funciona. E tentar entender e valorizar o que ela pensa. E aí perceber que é uma coisa bastante comum, as pessoas, quando elas escolhem são ocidentais, mas escolhem um modelo de religião que vai um pouco fora desse padrão que a gente tem, é porque o padrão que a gente está oferecendo não está cabendo na pessoa. Então, a gente ouve o que ela tem para contar da visão dela de mundo e apresenta essa visão judaico-cristã, mas sem as amarras da rigidez, para que ela perceba que, de repente, alguém pode ter vendido para ela um monoteísmo muito duro, muito punitivo, um monoteísmo muito autoritário. E se ela puder se aproximar dentro da visão que a doutrina espírita tem de um Deus transcendente, misericordioso, que oferece a reencarnação, que não nos pune, não nos oferece castigos eternos, mas nos propõe a felicidade para o destino de todos nós, quem sabe essa nossa leitura não faz com que ela aproxime a sua percepção de mundo daquilo que a doutrina espírita propõe. Minha sugestão para você é, número 1, não condene a opção que ela fez. 2, considere que isso
é a busca de alguma forma de espiritualidade que agasalhe as suas expectativas de vida sem sentir traumas. E ofereça para ela a possibilidade de ouvir. Sente com ela para ouvir. Oh, mas que interessante! E como quarto ponto, mostre a doutrina espírita, sem impor e sem dizer que a dela está errada, mas num diálogo religioso em que a gente coloca as peças na mesa e fica olhando. Olha, interessante isso que você falou. Então, isso aqui também é interessante. E faz isso ficar muito saboroso, para ela poder se aproximar de uma ideia monoteísta sem as amarras duras que muitas vezes as doutrinas cristãs apresentam para os seus fiéis.